Polícia em ação. E está entrando no ar o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população. Polícia em ação. E começamos o nosso primeiro fato do Polícia em Ação, falando sobre o Paulo Alberto da Silva Costa, de 36 anos, que estava preso há 3 anos com base em um reconhecimento fotográfico. Inclusive, agora ele conseguiu a sua liberdade. Na noite da sexta-feira, dia 12 agora de maio de 2023, ele saiu do complexo penitenciário de Jericinó, lá em Bangu, no Rio de Janeiro, na zona oeste. Ele estava com o seu alvará, que determinava a sua liberdade em mãos. Vamos acompanhar. Paulo Alberto da Silva Costa estava no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio. O homem era acusado de assalto. A imagem utilizada para o reconhecimento foi retirada de uma rede social. A mesma foto serviu para acusar o porteiro em 62 processos. Antes de ser preso, Paulo Alberto não tinha nenhuma passagem pela polícia. Ele foi solto no fim da noite de ontem. A decisão foi do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros consideraram que uma prisão não pode ser decretada apenas por causa de um reconhecimento fotográfico e destacaram que o racismo se evidenciava no caso. Polícia em ação. E vamos agora ao segundo caso do Polícia em Ação. Falando sobre pesquisadores que chegam a acreditar que as redes não podem ser uma terra sem lei. O ódio não pode existir nos ambientes físicos e também nos ambientes da internet. Mas vamos falar agora sobre a questão de pessoas negras que continuam sendo vítimas de exclusão e de racismo em aeroportos. Vamos agora falar então dos aeroportos. E também nos aeroportos, episódios recentes no Brasil mostram que os aeroportos são ambientes que apresentam hostilidade contra pessoas negras. Na quarta-feira, o deputado Renato Freitas, do Partido dos Trabalhadores no Paraná, relatou uma abordagem policial aleatória porque passou ao tentar embarcar em um voo para Foz do Iguaçu. No mês passado, a pesquisadora Samantha Vitena publicou o episódio em que foi retirada do voo para Salvador por tentar conseguir um espaço para as malas no bagageiro. Episódios recentes no Brasil mostram que os aeroportos são ambientes hostis para pessoas negras. Na quarta-feira, o deputado Renato Freitas, do Partido dos Trabalhadores no Paraná, relatou uma abordagem policial aleatória, porque passou ao tentar embarcar em um voo para Foz do Iguaçu. No mês passado, a pesquisadora Samantha Vitena publicou o episódio em que foi retirada de um voo para Salvador por tentar conseguir um espaço para a mala no bagageiro superior do avião. Nos dois casos, um elemento em comum: a pele preta de quem sofreu as abordagens. A exclusão de pessoas negras nos aeroportos não é experimentada só entre os passageiros, mas também do outro lado do balcão. Trabalhadores negros estão longe de ser a maioria entre os empregados das companhias aéreas. Uma pesquisa realizada pela Fundação Quilombo, em parceria com a Universidade Federal de São Carlos, revelou que entre os pilotos, 97% são homens e apenas 2% são negros. Já na função dos comissários de bordo, 66% são mulheres e apenas 5% são pessoas pretas. Instituições que lutam pela inclusão defendem a conscientização não só dos agentes da Polícia Federal, mas também de trabalhadores que operam outras barreiras de segurança nos aeroportos, como por exemplo nas áreas de raio-x. Polícia em ação. A Justiça do Distrito Federal condenou os envolvidos na tentativa de um atentado à bomba perto do aeroporto de Brasília, em dezembro do ano passado. Inclusive, a Justiça do Distrito Federal condenou 2 pessoas, uma delas a 9 anos e 4 meses de prisão, e já a segunda recebeu uma pena de 5 meses. E neste caso, os dois foram acusados de armar uma bomba num caminhão-tanque com 60 litros de combustível, na pista que dá acesso ao aeroporto de Brasília. O crime foi cometido em 24 de dezembro do ano passado. A ideia deles era praticar crimes que causassem repercussão ao ponto de levar uma intervenção militar.
No despacho, o juiz disse que eles colocaram em risco a vida de outras pessoas. A Justiça também confirmou ainda a denúncia do Ministério Público que os envolvidos teriam se encontrado no acampamento bolsonarista montado na frente do quartel-general do Exército após as eleições do ano passado. Foi quando o grupo teria decidido se unir para praticar crimes. O terceiro acusado do caso ainda não foi julgado. A nossa equipe não conseguiu contato com a defesa dos réus. Polícia em ação. E vamos agora ao quarto caso do Polícia em Ação. Falando dos assaltos a bancos, né? Tivemos aí no Rio de Janeiro um grupo de criminosos que atacou uma agência da Caixa Econômica Federal e inclusive chegou a haver trocas de tiros durante a tentativa de fuga. E no final, 9 pessoas acabaram sendo presas, 5 na agência bancária, lá na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. 9 pessoas foram presas, 5 estavam na agência bancária na Ilha do Governador, na Zona Norte, e as outras 4 em veículos na entrada da comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, também na Zona Norte. As polícias militar e civil monitoravam esse grupo criminoso que foi surpreendido pelos agentes enquanto tentava roubar a agência da Caixa Econômica por volta das 4 horas da manhã. Eles conseguiram detonar um explosivo e deixaram o restante na agência. Durante a fuga, houve confronto com a polícia e moradores da região registraram o tiroteio. Vamos acompanhar. Nesse momento, o patrulhamento na Ilha do Governador está reforçado e os policiais ainda procuram outros integrantes desse grupo criminoso. Além das pessoas detidas, foram apreendidos 4 veículos, 3 pistolas e um material explosivo. Polícia em ação. E vamos agora ao último caso do Polícia em Ação, falando do fato que repercute muito nas redes sociais quando há acusações falsas contra as pessoas. E veja que ponto pode chegar. No Guarujá, litoral paulista, um homem de 49 anos, no domingo, dia 7 de maio, depois de ser espancado por 3 pessoas, o motivo apurado foi que os agressores acharam que ele tinha roubado uma moto. Os agressores acharam que ele tinha roubado uma moto. Depois da agressão, foi-se saber que o dono da moto tinha emprestado o veículo para a vítima. Ozil Vicente Guedes foi linchado na quarta-feira da semana passada. Ozil estava internado na UTI, mas não resistiu. Esse crime aconteceu 9 anos depois do espancamento até a morte de Fabiane Maria de Jesus, também em Guarujá. Ela foi acusada de sequestrar crianças para rituais de bruxaria, mas tudo não passava de uma notícia falsa no Facebook. Pelo menos 5 pessoas foram condenadas pelo crime, com penas entre 25 e 40 anos de prisão. Polícia em ação. E com este último fato, o Polícia em Ação desta semana vai ficando por aqui. Até lá. Polícia em ação.